Olá, Meli Cimadevila, que prazer tê-la novamente conosco. Vamos hoje dar continuidade ao outro vídeo, pod, videocast, né? Porque é um vídeo, né? Não é Uhum. só podcast, né? Então vamos ouvi-la hoje e ver quanta coisa que aconteceu depois da nossa última conversa, né? Para quem não entrou em contato, ela está gravada no YouTube e também ela está no ela está aqui no me deu um branco agora. Está nos podcast aqui, está no podcast, né? Então, Meli, muito bem-vinda. E o que que tu tem para nos contar hoje? Ah, boa tarde, Eliana. Na verdade, neste um ano, o meu trabalho com relação à terapia floral, ele tomou outro rumo, tá? Na gravação anterior, eu trazia muito, de um espaço de não atuação efetiva com a terapia floral. Eu atuava informalmente, porque eu tinha uma outra profissão. Eu ainda tenho, não estou aposentada, eu ainda tenho outra profissão, eu sou professora, da rede pública estadual. Então, eu tomava a questão da terapia floral como uma outra possibilidade a partir de um momento de aposentadoria. Então, aquele vídeo traz muito de um trabalho muito próximo do ser professora, né? Porque eu divulguei um material que eu desenvolvi, sobre os florais de Bach, que eram as cartas, né? Aquelas cartinhas que eu mostrei Uhum, na gravação. E eu tenho esse material, fiz o mesmo com 20 óleos essenciais, os 20 óleos essenciais mais utilizados, e que é uma forma de trabalho muito próximo do ser professora, que é criar instrumentos para ensinar, digamos. Então, na uhum, verdade, aquele instrumento foi pensado para terapeutas florais e para pessoas que, não sendo terapeutas florais, queriam conhecer um pouco mais sobre florais e fazer a sua escolha, né, pessoal dos florais. Então, meu âmbito de trabalho era este. Eu atendia de uhum, forma aleatória, conhecidos e amigos de conhecidos, né? E isso ocorria eventualmente. A partir deste ano, eu decidi transformar o meu trabalho em um trabalho profissional, tá? Então, eu criei um espaço no Instagram, o espaço é @rabadanmeli, que é meu outro sobrenome, é o sobrenome da minha mãe. Meu nome é Meli Paula Rabadan Cima de Vila, né? E Meli Cima de Vila é o nome que eu utilizo como professora. Aí eu uhum, peguei a outra parte do meu nome por duas razões, né? Uma delas, para não associar com este trabalho de professora. A outra razão, e a mais importante, é porque as mulheres da minha família, elas são mulheres empoderadas, são mulheres fortes, mulheres inovadoras, todas. Então, o Rabadan, ele tem uma potência que está também na uhum, tradução do nome, né? uhum, Então, ah, eu comecei a profissionalizar esse espaço. Eu utilizo uma assessoria que está me ajudando a direcionar
essa disponibilização do trabalho, e aí eu assumi de forma diferente. Eu não me coloco como terapeuta floral, eu me coloco como consultora de florais. Por que Uhum, consultora e não terapeuta floral? Porque eu acredito que quando tu trabalhas com uma outra pessoa e trabalhas com florais, que são compostos sutis, a gente não pode negar a participação dessa pessoa nessa indicação floral. Então, não é uma indicação do terapeuta para a pessoa, é uma co-indicação. Então, eu trago as possibilidades a partir das necessidades que aparecem para esse cliente e, em conjunto com ele, então, a gente trabalha o que naquele momento faz mais sentido para estar auxiliando o seu processo emocional. Então, uhum, assim, já nessa abordagem, já muda um pouco a minha proposta de trabalho. A uhum, outra questão é que eu me coloco pessoalmente nesse espaço, ou seja, eu sou uma pessoa que chegou aos florais por uma situação de vida, no meu caso, bastante difícil, e os florais, eles entraram compondo um conjunto de tratamentos que foram necessários para que eu superasse esse momento pessoal, né? Então, uhum, eu saio daquele, digamos, status, né, de quem indica para um local de quem conversa sobre florais. Tá? Então, uhum, portanto, isso justifica eu estar vendendo este trabalho como consultoria de florais, né? Eu acho que uhum, dá um bom resultado, porque eu não tinha quase nenhum seguidor, era uma conta nova, e já tem, já mais do que dobrou o número de pessoas que estão ali olhando. Faz pouco tempo que esse espaço está sendo organizado, e aqueles, digamos, meus clientes informais passaram a ser clientes de fato, né? Então, uhum, eu desenvolvi um instrumento para levantar de forma ágil as questões que essa pessoa tem como necessidades. Então, ela recebe esse instrumento, é um Forms, ela recebe esse instrumento por e-mail, e a partir daqueles dados eu já vou tendo uma noção do quadro que se estabelece ali com aquela pessoa. E posteriormente, então, eu vou para esse momento de conversa com ela, né? uhum, Eu não preparo os florais, eu indico, né? Normalmente eu indico a Vica, que é o local onde eu fiz a minha formação inicial, e outros locais de manipulação que eu considero seguros, né? uhum, Porque tu tem que ter confiança no local que vai fazer a manipulação do floral que tu estás indicando. Eu tenho uhum. um Ah, outro, um outro instrumento posterior, né, de avaliação desse trabalho, né, de como essa pessoa se viu favorecida ou não pela proposta que a gente organizou juntas, né? É como se fosse um feedback. uhum, E a partir disso, essa pessoa terá uma consulta, então, de retorno. Então, na verdade, são dois momentos que eu tenho com cada cliente. Então, ah, eu achei que dessa forma eu atenderia integralmente as necessidades dessa pessoa, né?
Outra coisa que Uhum, eu acho importante é deixar claro que o acompanhamento com os florais não é o acompanhamento eterno. Ele se dá pela uhum, necessidade, daquele momento, a necessidade específica que a pessoa tem naquele instante. Então, uhum, eu não trato de vinculá-la a futuras consultas, a não ser que realmente a situação seja uma situação delicada e que o processo não conseguiu ser totalmente atendido. Até o momento eu não tive nenhuma situação nesse sentido, mas a gente tem que estar aberto a todas as possibilidades, né? Então, assim, na uhum, verdade, essa minha consultoria, ela envolve dois momentos online, síncronos com a pessoa, e dois momentos assíncronos. Um que é essa avaliação inicial, o outro que é o feedback que a pessoa dá a partir, do tratamento que ela realizou. uhum. Então, Ah, que... em síntese, é essa a minha proposta. Essa é a proposta Aham, que eu estou apresentando para os meus clientes. Ah, eu devo ir progressivamente assumindo esse contexto da terapia floral. Eu não havia pensado na possibilidade de atendimento presencial, mas eu estou construindo uma outra etapa deste atendimento, de forma domiciliar. Estou me organizando para isso. Então, dependendo da situação, eu posso fazer esse atendimento no domicílio da pessoa. Ah, mas isso é uma outra. ah, Vamos por partes. sim, muito, muito bem pensado nessa possibilidade. E essa avaliação que você está propondo, ela vai servir, como um relato de uma pesquisa, né? Uhum, Porque é isso que a gente precisa, né? Porque, ah, a gente tem muitos relatos, né, em consultório, com as pessoas, mas a gente não tem o hábito de de registrar. contabilizar, registrar, que é Uhum. tão importante isso, né? É, Ah, na verdade, a terapia floral ela precisa publicar, publicar. publicar Uhum, resultados de práticas, né? E tu só podes sim. publicar resultados de práticas se tu tem dados confiáveis, digamos, né? Então, uma parte desse dado ele pode ser qualitativo, baseada no relato do terapeuta, pode, mas outra parte precisa ser um registro quantitativo também, né? Então, quando tu Uhum, encaminhas um instrumento como esse, tu tens questões qualitativas e quantitativas ali, né? Então, tu podes ter um dado considerável, né? E o mesmo com uhum, relação ao feedback das pessoas sobre o tratamento. Então, sim. isso faz parte, é que a minha formação inicial é química, né? Então, a gente trabalha muito com a questão da pesquisa por formação. E então, isso é um hábito, Aham. preparar as coisas e Ah, olhar as coisas então, dessa forma, né? Isso então. é um E, instrumento de trabalho que eu estou trazendo para a terapia floral. Assim como atender a pessoa em dois momentos, né? E não considerar esses dois momentos como duas consultas pagas, entende? Faz parte da consulta esses dois momentos, né? uhum, E bem como não levar uma pessoa a um atendimento mensal desnecessário, né? Então, eu acho que são coisas que a terapia floral ela precisa ter para ela, né? uhum. Porque assim, senão a terapia floral vai usar de um instrumento que é muito alopático. Manter, manter o cliente dependente
né, para ter o retorno do seu trabalho. Então, a proposta é trazer novos clientes. Então, quando tu atende aquele cliente com qualidade, ele é a maior propaganda do teu trabalho, né? No meu caso, tem sido assim, né? Aham, Então, no meu caso, tem sido assim. com certeza. E Meli, então, já estou aqui pensando, quem sabe também tu possa ofertar isso para outras pessoas que não tenham essa formação mais estatística, digamos, de contabilizar os dados, né? Uhum. É, quem sabe tu possas pensar numa num mini curso ah, para os associados da Artiflor, quem sabe, ou em geral, não é? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Eu havia, meu primeiro momento foi de ficar trabalhando com formação dos terapeutas florais, mas aí depois eu me dei conta que não era, não era o meu real objetivo. E deixei isso um pouco de lado, mas eu posso considerar sim essa possibilidade, ou pelo menos um Uhum. momento de vivência para apresentar esse tipo de proposta, né? Então, Sim, porque daí aqueles que se sentirem, vamos dizer, simpatizantes da proposta, eles podem levar isso adiante, né? E compartilhar esses dados com a terapia floral. Porque o que que acontece? Esses formulários, eles não têm dados pessoais, digamos, nome, uhum, endereço, CPF da pessoa. Mas mesmo assim, eu coloco ali a legislação que diz que eles não podem ser disponibilizados integralmente, só quantitativamente, né? Tu não pode expor os sim, dados das pessoas sem autorização dessas pessoas, né? aham, Então, isso também é uma forma de orientação para quem for trabalhar desta maneira, né? De como construir o seu próprio instrumento, porque assim, tu tens uma ideia real do que a pessoa está sentindo. Porque quando tu estás conversando com a pessoa, de forma síncrona, é uma coisa. Outra coisa é quando ela para refletir sobre algumas questões que tu colocas ali para ela, e ela faz isso num local seguro dela, ou seja, sem ninguém como testemunha. Então, uhum, acredito que essa resposta ela é mais fidedigna, né? A pessoa ela uhum, não vai fantasiar tanto, né? O natural do ser humano, muitas vezes, alguns exageram o contexto que estão vivendo e outros, eles escondem, né, o que realmente estão vivendo. Então, quando tu uhum, faz, essa análise sozinha, a chance de essa análise ser uma análise mais verdadeira é maior. Então, o uhum, terapeuta, com aquele material, ele já consegue olhar para os florais de uma outra forma para essa pessoa. E aí, o uhum, ajuste final vem na conversa síncrona com essa pessoa, ou na conversa presencial, né, com essa pessoa. uhum. Ah, que interessante. É uma nova proposta, então. Uhum. Vamos É. ficar, vamos acompanhá-la, então, nessa nova etapa da tua vida, né? Sim. Aham. Trazendo novas informações para a nossa associação, né, Arteflor, e até porque tu estás no Conselho Fiscal, né, como suplente, né, Uhum. então estás mais pertinho, né, da, desse trabalho que, Uhum. que essa associação está
está fazendo em prol dos associados e dos seus atendidos, né? É, Aham. e como sempre, em todos os momentos de conversa sobre florais, eu coloco sobre a importância de ser associado, no caso aqui, à arte-flor, né? Porque a gente tem vários profissionais que não são associados. E eu acho que Uhum, é importante tu estar vinculado a uma associação que traz a proposta de regulamentação, né? E que ela certifica o teu trabalho enquanto terapeuta floral, né? Então, uhum, muitas vezes as pessoas elas acham que é um investimento desnecessário, mas aham, muito antes pelo contrário, é importantíssimo que se tenha vínculo, né, com uma associação para que isto traga uma regulamentação futura para a terapia floral. A gente não consegue uhum, avançar se não tiver número de associados que significativo, né, para representar o estado, digamos, em termos de terapia floral e o país também. Então, assim, o Brasil uhum, é um país que tem um número considerável de terapeutas florais, mas quando a gente vai olhar e comparar com o número de associados nas N associações de terapia floral, esse número fica mínimo. Então, a gente precisa, uhum. de repente, fica aí a minha dica, fazer Ah, muito bom. uma Sim. campanha de associe-se à arte-flor e transforme a arte-flor, né, em algo regulamentado, né, e utilizado. Nós temos a questão do SUS, né, a gente não ganha Uhum, força nessas frentes, porque o número de associados que temos, né, ele não é significativo para quem trabalha com esse contexto, né? E uhum. acredito que se a gente fizesse um levantamento aqui no estado, a gente veria que, no mínimo, o número de terapeutas florais é o dobro, no mínimo, é o dobro que o número de associados na arte flor, por exemplo, né? Então, a Uhum. gente precisa ter essa consciência. Queremos avançar, a gente precisa participar. E para participar, tem que pagar a anuidade da arte flor, né? Então, Sim, assim, tem tantas associações profissionais e as pessoas não têm essa dificuldade. Os químicos têm uma associação e o valor da anuidade é terrível, é, mas as pessoas não deixam de se vincular, porque aquilo ali é que dá credibilidade para o seu trabalho. Então, a terapia sim. floral é a mesma coisa, não é nada menos que isso. É, credibilidade, suporte, né? Exatamente. E, e outra questão é que as pessoas que iniciaram todo esse processo, né, da associação em si, né, trabalharam muito. Então, tem algumas que até já partiram desse plano, né, outras, né, estão se aposentando. Então, a boa notícia é que alguns novos estão chegando, inclusive alguns que já estão fazendo parte da associação, né? Da, Uhum. da A arte flor. da Arte Da Flor, né? diretoria, né? Da diretoria. Da diretoria, exato, da diretoria. É. Então, eu mesma agora passei a ser vice-presidente, né? E então estou me disponibilizando, né? Agora também que eu tenho mais tempo, né? E Uhum. porque exige, né? E nós sabemos o quanto as pessoas viajaram para Brasília, né? Às vezes com seus recursos próprios, e nós não ganhamos para fazer parte da diretoria, né? É um trabalho gratuito, né? Uhum. E então nós precisamos devolver isso, né? Honrar os que chegaram antes, né? Sim, E sim. devolver também com gratidão tudo que fizeram para que a gente possa
estar tendo essa associação hoje em dia, né? Uhum. Porque, como você está dizendo, ela Ela fortalece, ela dá dá credibilidade, né? credibilidade, ela dá o apoio, né? Então, ah, vamos, quem nos assiste, quem nos ouve, né? Que venha fazer parte, venha nos ajudar nesse trabalho, né? Que é tão lindo, que a gente não tem quem não seja apaixonado pela terapia floral, não é, Nelly? Uhum. Exatamente. Aham. Então, e aí as pessoas podem te encontrar no Instagram, Isso, ah, ali tem o link do contato, né? E uhum, eu respondo rapidamente e faço então o primeiro contato. Eu pego o e-mail, encaminho então este formulário, né? E depois uhum, faço o encontro síncrono. aham. E como é que elas encontram no Instagram, então? É Arroba @Rabadan, Rabadan, Meli. Nelly, Isso. aham. Rabadan, arroba Mely, Rabadan Meli. Tudo junto. Nelly, Isso. aham. E você está também no Facebook? Não, não abri no Facebook. O meu Facebook ele ainda é pessoal. Eu fiz a opção por ter só essa parte profissional só no Instagram e não no Facebook. Aham. Então Se tá. procurar por Mélice Madevila, vai achar minha conta pessoal. Não tem nada a ver com essa parte Sim. profissional, né? Aham. Então, Futuramente quiser. aí vai ter uma página no Facebook, mas no momento, até 2026, não. Aham. Sim, correto, então. Aham. Então, que você seja muito bem orientada, né, pelos teus professores, mestres, né, da terapia floral, que esse teu trabalho flua, né, porque estamos precisando muito, né, de ter pessoas que façam esse acolhimento, né, Uhum, e que os florais possam ser ofertados, oferecidos. sim. Aham. E muito, muito obrigada Eu que pela, agradeço a oportunidade. pela Sempre que sequência precisarem, eu estou aqui. do nosso videocast. Isso Aham. mesmo. E quando tiver novidades, entre em contato para Entro em gente, para contato, gente, para entro gente em contato, entro colocar em para as contato. pessoas ficarem sabendo. Tá bom. Gratidão, então, sejas Tchau. muito bem. Um abraço. Um abraço.